Quando um casal recebe a indicação de algum tratamento por fertilização in vitro, eu tenho certeza que se passam muitas coisas pela cabeça deles. E uma das ansiedades e dúvidas é a respeito da segurança dos procedimentos. A gente sabe, né, que as gestações naturais, ela tem riscos, claro que tem riscos de abortamentos, tem riscos de malformações e de outros problemas relacionados à gravidez. Mas será que esses riscos também aparecem na fertilização in vitro? Será que isso é mais intenso? Será que é menos intenso? Então eu queria conversar com vocês a respeito de uma pergunta que eu recebo bastante no consultório, a respeito da segurança dos procedimentos de fertilização in vitro em relação aos bebês e às mães, né, em relação às gestações. E eu falo isso baseado numa experiência que a gente tem aí de mais de 45 anos da fertilização in vitro. O primeiro bebê de proveta, né, o primeiro bebê que surgiu a partir de uma fertilização in vitro, nasceu lá em 1978. Então a gente já tem aí vários anos de experiência e vários estudos que vão fortalecendo aí os dados relacionados à fertilização in vitro. E o que eu posso dizer para vocês em relação a esses estudos é que a gente tem sim uma boa segurança em relação à fertilização in vitro. A gente não tem um aumento do risco, por exemplo, de malformações dos bebês que foram formados em laboratório, né? Então, a partir ali de óvulos que a gente faz a coleta nas mulheres, a gente utiliza um espermatozoide ali para fecundar esse óvulo e acompanha o desenvolvimento agora desse embrião por até mais ou menos ali uns 5, 6 dias, para depois colocar esse embrião ali no útero da mulher. Nesse desenvolvimento, a gente tem um desenvolvimento igual aconteceria de forma natural. Então, o risco aí de malformações maiores, né, malformações que às vezes são até incompatíveis com a vida, pode acontecer, né, assim como isso pode acontecer ao acaso em uma gestação natural, né. Outras coisas, né, malformações menores, por exemplo, defeito de lábio palatino ou alguma outra malformação, também são defeitos genéticos que podem eventualmente aparecer em uma gestação natural, como também podem aparecer numa fertilização in vitro. E o que a gente observa nos estudos populacionais, aí, estudos bem grandes e bem consistentes, é que eu não tenho um aumento em relação ao que pode acontecer de forma natural. Então, essa é a nossa segurança. A gestação por meio da fertilização in vitro tem os mesmos riscos para o embrião quando eu comparo com uma gestação aí de forma natural. Porém, na fertilização in vitro eu tenho algumas vantagens em relação a esse tipo de alteração. Por exemplo, em mulheres que têm mais idade, né, depois dos 38, 40 anos de idade, a gente vai vendo um risco aumentado de alterações relacionadas a cromossomos. Então, anomalias cromossômicas, como principal delas, né, a síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Edwards, Klinefelter e várias outras síndromes aí relacionadas a ter um cromossomo a mais, por exemplo, ali no bebê. Esse tipo de alteração pode muito bem ser percebida no embrião antes de a gente colocar ele dentro do útero. Então, nessas mulheres, principalmente quando as mulheres têm mais idade, ali depois dos 38, 40 anos, a gente pode formar os embriões dela por meio da fertilização in vitro e ainda no laboratório fazer uma biópsia desse embrião e avaliar se esse embrião tem alguma síndrome, alguma alteração cromossômica. Se eu tenho alguma alteração cromossômica que são mais frequentes de aparecerem nessas mulheres com mais idade, eu não vou fazer a transferência desse embrião. E dessa forma eu vou reduzir o risco dessa mulher ter aí algum bebê com alguma síndrome genética, por exemplo. Então eu consigo sim controlar aí algumas malformações por meio dos procedimentos de fertilização in vitro, tá? Um outro ponto que a gente tem em relação à fertilização in vitro é a segurança da gestação, né? A gente observa, se eu olhar de forma geral, que bebês nascidos por fertilização in vitro tendem a nascer um pouquinho mais prematuros, tem uma tendência a nascer um pouquinho mais prematuros do que aqueles concebidos de forma natural. E também eu tenho um pouquinho mais de chance das mulheres de apresentarem pressão alta na gravidez. Mas isso eu já sei de antemão. E por isso que durante a nossa avaliação do pré-natal, a gente já considera esses riscos e faz algumas prevenções, como por exemplo o uso do AS, do carbonato de cálcio, lá desde o segundo trimestre de gestação, lá por volta das 12 semanas de gestação. Então a gente faz esses tratamentos de fertilização in vitro e faz o acompanhamento da gestação sabendo dos riscos e fazendo a maior forma de controlar
todos esses riscos e ter, com certeza, as gestações mais seguras possíveis, independente aí da idade materna. Então, com certeza, a fertilização in vitro veio aí há mais de 45 anos, ganhando experiência aí entre o meio médico e com muita segurança, possibilitando aí realmente a ampliação das possibilidades reprodutivas para muitos casais. Então, se você teve essa indicação, pode tirar essa pergunta da tua cabeça, porque realmente assim a gente tem uma grande segurança em relação aos tratamentos de fertilização in vitro.